Olá, prezados alunos! Bem-vindos a mais uma aula de Direito Empresarial. Eu sou a professora Simone e estou acompanhando vocês nos estudos dessa disciplina. O tema da nossa aula de hoje é a recuperação judicial da empresa. O texto base sobre esse assunto pode ser encontrado na segunda parte da unidade 4 do seu livro didático, que está disponível na nossa sala virtual. Na última aula, nós já estudamos o primeiro tema da unidade 4, que é a falência. Pudemos, naquela oportunidade, apresentar as noções gerais sobre direito falimentar, conceituar falência, conhecer as regras sobre a legitimidade ativa e passiva e as causas de pedir na falência. Falamos ainda sobre os fundamentos e trâmites do procedimento falimentar. A falência e a recuperação de empresa são assuntos intimamente relacionados e ambos estão previstos na Lei 11.101 de 2005, que está disponível na sala virtual. Os artigos citados nessa aula podem ser encontrados nessa lei. Vimos até aqui que o direito falimentar e recuperacional busca apresentar para o empresário e para a sociedade empresária alternativas diante de uma situação de crise econômica e patrimonial. Já disse aqui que são 3 as possibilidades: a decretação da falência, conforme estudado na aula anterior, e a recuperação de empresas, que pode acontecer via judicial e extrajudicialmente. É isso que veremos na aula de hoje. Antes de começarmos as nossas explicações, uma orientação importante. Não deixe de fazer sempre a leitura dos conteúdos explicados nas videoaulas e, principalmente, realizar as atividades propostas no livro, além de todas as outras tarefas disponibilizadas sobre cada conteúdo estudado. Vamos então dar uma olhada nos objetivos da nossa aula de hoje. O objetivo geral da nossa aula de hoje é estudar a recuperação judicial e extrajudicial das empresas. Nesse estudo, abordaremos os objetivos pretendidos com a ação de recuperação judicial, os requisitos exigidos em lei para que o empresário possa pleitear a recuperação. Vamos apontar os créditos que podem ser alcançados pela ação de recuperação judicial. Buscaremos compreender como será a composição do plano de recuperação judicial e, por fim, vamos conhecer de forma sucinta o procedimento de recuperação judicial. Antes de adentrarmos a temática da recuperação judicial propriamente dita, vale a pena recordarmos alguns conceitos básicos do direito empresarial estudados na aula 1, que são muito importantes para a compreensão do conteúdo em discussão. Você pode encontrar o texto sobre o assunto na unidade 2 do seu livro didático. É indispensável que você se lembre das noções sobre empresário, empresa e estabelecimento empresarial para que entenda de forma adequada o procedimento de recuperação judicial. Nós já vimos que o empresário é o titular da empresa, ou seja, a pessoa jurídica ou física responsável pelo exercício da atividade empresarial. Ele é o profissional que se responsabilizará pelos direitos e deveres relacionados à empresa. Esse empresário pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A empresa, por sua vez, é a atividade econômica desenvolvida pelo empresário. Pode ser o comércio, a indústria ou a prestação de serviços. Por fim, devemos pensar no estabelecimento empresarial como o conjunto de bens que são empregados no exercício da empresa. Observe, portanto, que cada um desses elementos tem uma importância e uma função definida quando se tem em vista o sucesso da empresa. Vamos anotar essa relação para que você memorize esses conceitos definitivamente? Então veja. Empresário é o titular, o profissional, aquele que exerce a atividade. Já a empresa é a atividade e o estabelecimento, o conjunto de bens. Agora sim, depois de recordarmos esses conceitos fundamentais, vamos ao estudo da recuperação de empresas. A
recuperação de empresas é um instituto jurídico a qual devemos recorrer sempre que a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços estiver enfrentando uma crise, mas ainda se mostra viável. Aqui a noção de viabilidade é de suma importância e devemos entendê-la como a possibilidade que ainda tem essa empresa de gerar riquezas para a sociedade e para o Estado. A legislação contempla duas possibilidades de recuperação: a recuperação judicial e a extrajudicial. Falaremos inicialmente sobre a recuperação judicial de empresas. A recuperação judicial deve ser entendida como a ação judicial proposta pelo empresário quando a empresa estiver passando por um período de crise econômico-patrimonial. Devemos entender ainda que, em razão dessa crise, o empresário deixa de cumprir as obrigações rotineiras ao seu negócio, como, por exemplo, o pagamento do salário dos seus funcionários, o pagamento pontual das dívidas, o cumprimento dos contratos firmados, dentre outros vários efeitos que colocam em risco a vida da empresa. Tendo em vista a grande relevância desse tipo de atividade para a economia do país, com a geração de empregos, arrecadação de tributos, prestação de serviços e outras contribuições de natureza econômica e social, a legislação estabeleceu um tratamento diferenciado às empresas. Assim, com a ação judicial de recuperação, o empresário terá a oportunidade de apresentar em juízo um conjunto de propostas e medidas variadas a serem implementadas no intuito de garantir a sobrevivência da sua empresa. Esse conjunto de propostas constituirá o chamado Plano de Recuperação Judicial e falaremos dele a seguir. Podemos concluir, portanto, que a finalidade da recuperação judicial é buscar manter a empresa em atividade. Anote aí os principais objetivos da ação judicial de recuperação de empresas. Então veja, de acordo com o que está previsto na nossa legislação, a ação judicial de recuperação de empresas busca proporcionar a superação da crise econômica. Com isso, se pretende manter em atividade a fonte produtora, indústria, comércio ou serviços. Conclui-se, por fim, que o objetivo principal é a preservação da empresa. Aqui vale a pena mais uma recordação sobre a aula passada. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre os princípios constitucionais que fundamentam a nossa lei que trata sobre a falência e a recuperação de empresas, lembra? Estou falando do princípio da função social da empresa e do princípio da preservação da empresa. São esses princípios que justificam e legitimam o tratamento privilegiado que a legislação dá à atividade empresarial. É importante destacar que a intenção não é favorecer o empresário, como às vezes se ouve por aí, mas sim garantir que atividades econômicas essenciais ao desenvolvimento da sociedade e também do Estado sejam preservadas. Mas será que qualquer empresário está apto a requerer em juízo a recuperação judicial da sua empresa? Basta apenas estar enfrentando uma crise econômica para pleitear em juízo as medidas de recuperação? Na verdade, não. A legislação impõe algumas condições para que a recuperação judicial seja possível. A primeira exigência é que o empresário esteja regular, ou seja, que esteja cumprindo adequadamente todas as obrigações exigidas em lei. Ele deverá estar inscrito na junta comercial, deverá estar cuidando da escrituração dos livros empresariais e ainda deverá estar realizando periodicamente os balanços contábeis e patrimoniais do seu negócio. O empresário que pretende requerer a sua recuperação não pode ter falido e muito menos ter sido condenado por crime falimentar.
Outra exigência é quanto ao tempo de existência da empresa. Ela deverá estar em atividade há pelo menos 2 anos ininterruptos. Não pode ainda ter acontecido de o empresário já ter pedido uma recuperação judicial há menos de 5 anos. Vamos anotar agora esses requisitos legais? Você pode fazer a leitura completa do artigo 48 da lei que trata sobre esse assunto. Ela está disponível na nossa sala virtual. Como acabamos de explicar, estão aí os requisitos essenciais da recuperação judicial. A regularidade no exercício da empresa, o tempo de exercício de 2 anos. O empresário não pode ser falido e nem pode ter sido condenado por crime falimentar. E, por fim, não pode ter perdido recuperação judicial há menos de 5 anos. Outra questão com a qual devemos nos preocupar diz respeito ao que pode ser discutido na recuperação judicial. Dito de outra maneira, estamos falando sobre as dívidas e obrigações que podem ser renegociadas através da recuperação judicial. De um modo geral, a lei permite que todos os créditos existentes à época do pedido podem ser alcançados pela ação de recuperação. Aqueles que não podem ser renegociados estarão expressamente previstos na lei que trata o assunto, ou seja, a Lei 11.101 de 2005. Vejamos. Então, a regra geral é aquela que permite a tentativa de renegociação de todas as dívidas existentes à época do pedido de recuperação. Mas existem exceções. Faça depois a leitura do artigo 49 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Outro questionamento crucial para a nossa discussão aqui. O que pode ser proposto pelo empresário? Quais são as medidas e renegociações permitidas em lei? O artigo 50 da Lei de Falência e Recuperação de Empresa traz uma extensa lista de meios de recuperação. É, na verdade, uma relação de propostas que podem, em conjunto, compor o plano de recuperação que será colocado em prática pelo empresário. Destaco que os credores do empresário deverão concordar com as medidas propostas. Eles podem, em claro, não concordar, e aí temos 2 possibilidades. As propostas serão levadas para votação da Assembleia Geral de Credores, que é uma reunião na qual estarão presentes muitos dos credores do empresário. E essa Assembleia poderá aprovar ou rejeitar a proposta. Caso haja rejeição, a falência do empresário será decretada. Se houver a aprovação das medidas, o pedido de recuperação será deferido pelo juiz e o empresário terá um prazo determinado para colocar em prática todas as medidas previstas no seu plano de recuperação. Anotem aí um breve resumo dos principais meios de recuperação previstos em lei. Podemos então destacar como exemplos de meios de recuperação a alteração de prazos e condições de pagamento, mudanças na composição e estrutura societária, mudanças na administração da empresa e nas relações de trabalho, dentre outras. Coloquei em destaque o artigo que trata sobre a questão para que você possa fazer uma leitura atenta e detalhada após a aula. Vamos tentar compreender agora como acontece esse procedimento judicial. Eu vou explicar de forma bem objetiva, passo a passo, cada etapa dessa recuperação judicial. Depois das explicações, exibirei um breve resumo para que você faça suas anotações, combinado? Pois bem, tudo começa com o pedido de recuperação judicial, que é feito na comarca onde se encontra o principal estabelecimento empresarial. Deveríamos considerar como principal estabelecimento empresarial aquele onde se concentram as atividades negociais e administrativas da empresa. Nesse pedido,
O empresário buscará narrar sua situação de crise, demonstrará a regularidade de sua atividade e o cumprimento das obrigações estabelecidas em lei. E, por fim, demonstrará que preenche todas as exigências legais para que possa usufruir da ação de recuperação judicial. Se tudo estiver de acordo com as exigências legais, o juiz dará um prazo de 60 dias para que o empresário elabore e apresente o seu plano de recuperação, que, conforme já explicamos, é composto por um conjunto de propostas que o empresário julga ser suficiente para restabelecer a sua empresa. Depois que o empresário apresenta seu plano em juízo, é dada a oportunidade aos credores de se manifestarem para dizer se concordam ou não com essas propostas apresentadas. Dependendo da resposta apresentada pelos credores, o juiz poderá deferir ou indeferir o pedido de recuperação do empresário. Caso o pedido seja deferido, restará, enfim, colocar em prática as medidas planejadas. Vamos agora dar uma olhada no esquema que resume todo esse procedimento? Acompanhem comigo. Anotem aí esse esquema para que possam depois usar nos momentos de estudo. Então, temos o pedido, seguido do deferimento do processamento da ação. Aí vem o prazo para apresentação do plano de recuperação e, enfim, a manifestação dos credores que determinará o deferimento ou indeferimento do pedido. E o que, afinal, pode acontecer caso o empresário não consiga cumprir o plano de recuperação? Após o deferimento do pedido de recuperação, o empresário passará por um período de fiscalização judicial de 2 anos. Nesse tempo, ele se vê obrigado a cumprir fielmente todas as obrigações que vencerem dentro desse prazo. A legislação prevê como consequência do descumprimento do plano de recuperação a decretação da falência desse empresário. Não podemos deixar de falar sobre o chamado Plano Especial de Recuperação Judicial previsto na nossa legislação. Trata-se de uma situação diferenciada que alcança as chamadas microempresas e empresas de pequeno porte, que estão definidas no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Esse plano especial foi criado tendo como objetivos principais a simplificação e a redução dos custos para o empresário responsável por pequenos negócios. A principal diferença que pode ser observada no plano especial é quanto aos meios de recuperação que podem ser propostos pelo micro e pelo pequeno empresário. A única medida que pode ser proposta nesse plano especial é o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas ou ainda a proposta de abatimento do valor das dívidas desse empresário. Além da tentativa da recuperação por via judicial, a Lei 11.101 de 2005 permite a chamada recuperação extrajudicial da empresa. A principal diferença entre ambas é que na recuperação judicial, o empresário devedor dirige-se ao juiz, que por sua vez abre a possibilidade de manifestação dos credores. Já na recuperação extrajudicial, estando de acordo o devedor e os seus credores, o judiciário irá somente homologar a recuperação da empresa. Nós temos então o seguinte: a recuperação da empresa em crise pode ser tentada, portanto, judicialmente ou através de negociações diretas entre o empresário e seus credores. Nessa aula de hoje, tivemos a oportunidade de conhecer o procedimento de recuperação judicial de empresas. Falamos sobre os objetivos da recuperação judicial. Tomamos conhecimento sobre os requisitos essenciais ao procedimento.
apontamos os créditos que são alcançados pela recuperação, explicamos os meios de recuperação que podem ser adotados, vimos como é feito o pedido e como se dá o processamento da recuperação judicial. E, por fim, tratamos sobre o Plano Especial de Recuperação Judicial. Que tal agora darmos uma olhada em como esse assunto é tratado nas questões de provas que avaliam direito empresarial, como alguns concursos, por exemplo? Veja a seguinte questão. Vamos ao enunciado da questão. Você participou da elaboração, apresentação e negociação do plano de recuperação extrajudicial de devedor de sociedade empresária. Tendo sido o plano assinado por todos os credores por ele atingidos, seu cliente o contratou para requerer a homologação judicial. Assinale a opção que indica ao juízo em que deverá ser apresentado o pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial da empresa. Vejamos as alternativas apresentadas pela questão. Alternativa A: o juízo da sede do devedor. Alternativa B: o juízo do principal estabelecimento do devedor. Alternativa C: o juízo da sede ou de qualquer filial do devedor. E, enfim, a alternativa D: o juízo do principal estabelecimento ou da sede do devedor. A resposta correta, conforme nós estudamos, é a alternativa D, pois o foro competente para a falência, recuperação judicial da empresa ou ainda a homologação da recuperação extrajudicial é o local do principal estabelecimento. Vamos analisar mais uma questão? Acompanhe novamente comigo. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Na legislação aplicável ao caso, verificam-se enfatizados os seguintes princípios jurídicos. Vejamos as alternativas. A: proteção aos trabalhadores e preservação da empresa. Alternativa B: desburocratização e viabilidade econômica. C: preservação da empresa e viabilidade econômica. E D: preservação da empresa e participação ativa dos credores. Nesse caso, a resposta correta é a da letra C. Viu? Não há nenhum segredo ou qualquer dificuldade na resolução das questões. Basta acompanhar com atenção as aulas e estudar o conteúdo com o auxílio do livro didático e atividades complementares. Antes de encerrar nossa aula, quero propor algumas questões que você pode pesquisar utilizando os recursos disponíveis aí no nosso polo e contando com o auxílio do tutor. Anote aí as questões e, após a pesquisa, discuta com seus colegas. Primeira questão: quais seriam as atribuições de um administrador judicial na falência e na recuperação de empresas? Outra questão: qual a importância, nos dias de hoje, das micro e pequenas empresas para a economia nacional? Outra questão a ser pesquisada: quais os órgãos ou instituições públicas ou privadas podem ser consultadas pelos empresários em crise? Existem estudos sobre o índice de sucesso nas recuperações de empresas propostas no Brasil? Aí, na sua região, existe uma vara especializada em falência e recuperação de empresa? Aí ainda, na sua região, existem polos do Sebrae ou da Junta Comercial? Agora, é hora de você fazer a leitura da segunda parte
da unidade 4 do seu livro didático, responder as atividades propostas e encaminhar suas dúvidas para nossos fóruns de discussões. Você pode encontrar também meu contato na sala virtual. Desejo bons estudos e até a próxima aula.